Boa noite, irmãs, a paz de Cristo. Saudades de todas vocês aí. E é bom a gente poder matar um pouquinho a saudade através desse meio, né? Esses estudos têm sido bom porque a gente, de uma certa forma, nós estamos um pouquinho mais juntas. E creio que tudo isso em breve vai passar. Vamos crer que tudo isso vai passar e a gente vai estar novamente naquela comunhão gostosa, né? Então, enquanto isso, vamos nos cuidando. Você se cuida daí, eu me cuido daqui e a gente, daqui a pouquinho, estaremos juntas novamente. A lição de hoje é a 8ª lição, que o tema é Esperando para ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Paizinho querido, obrigada por esta oportunidade, Senhor. Ó Deus, de estar aqui pertinho das minhas irmãs, Senhor, através desse vídeo. Abençoa o lar de cada uma, ser com cada uma, supre as necessidades, Senhor, de cada uma, visita cada lar neste momento. Abre o nosso entendimento para entender e compreender as Escrituras, Senhor, e que possamos abrir o nosso entendimento e os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a Tua voz e aprender a ouvir quando o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. O tema, o título, o texto onde está a nossa lição de hoje está em Salmo 130, versículo 5 e 6, que diz assim: Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, ó Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. A grande busca das pessoas, pelo menos de todos os cristãos, quem nunca sonhou em ouvir a voz de Deus, né? Ouvir Deus falar. Eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus, e às vezes a gente pensa que ouvir a voz de Deus é ouvir audivelmente. Eu já falei com algumas pessoas e falar, mas como é ouvir a voz de Deus? E porque erradamente às vezes a gente pensa que Deus só fala audivelmente. E a gente vai aprender nessa lição que Deus tem várias formas para falar com o seu povo. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu lia na Bíblia assim, fulano consultou o Senhor, Davi, por exemplo, os outros, consultou o Senhor e Deus o respondeu. Eles perguntaram ao Senhor e Deus respondeu. E eu achava isso lindo e eu ficava, Senhor, por que hoje não é assim? Seria tão bom se fosse assim também hoje, né? E às vezes nós perguntamos alguma coisa ao Senhor, pedimos alguma orientação e o silêncio, né? Vem aquele silêncio e a gente fica, meu Deus, me dá a tua palavra, fala comigo, e silêncio total. E às vezes Deus está falando, às vezes não, sempre, porque Deus não é aquele Deus que deixa a gente no vácuo, né? Como as pessoas falam por aí, não. Toda vez que você pergunta, que você questiona alguma coisa de Deus, pede algum direcionamento, Deus vai dar, né? Deus vai ouvir, Deus vai responder para você. Só que nem sempre é como a gente espera. E por isso que muitas das vezes nós nos frustramos, porque a gente idealiza uma forma de Deus falar. E às vezes Deus está falando de um outro jeito. A gente vai entender um pouquinho isso aqui mais adiante. E vamos ver aqui nesse estudo que Deus fala de várias formas. O primeiro dia, então, da nossa lição fala que Deus fala com o seu povo. E é um privilégio para nós ouvir Deus falar, realmente, né? Não é tão gostoso entender, ouvir, e quando você sente que Deus está falando com você, é muito gostoso, é muito gratificante para a nossa vida espiritual. E Deus tem todo interesse em falar conosco, dar as orientações necessárias para a sua vida diária, para um novo convertido, para uma pessoa que está chegando agora na igreja, ou então se você já está há anos na igreja, Deus quer falar com você. É todo interesse, porque Deus é a forma que Deus precisa se comunicar com a gente, porque senão como que Ele vai nos dar as instruções? Por exemplo, um pai terreno com um filho precisa da comunicação do pai para ele crescer de uma forma saudável, senão a vida dessa criança vai ser um desastre total. Então o pai precisa estar dando as instruções diariamente. Imagina se um pai desse uma instrução ao filho e aquela instrução ia servir para a vida inteira, que não falasse mais com o filho.
Mas não é assim que acontece. O pai, ele precisa estar todo dia instruindo, todo dia falando, olha, hoje você fez uma coisa certa, isso aí está certo, isso aí está errado, não vai por esse caminho. Olha, essas pessoas são má companhia, não se junta com elas. Ou então se aproxima desse grupo, faz isso, faz aquilo. É a forma que Deus fala conosco. Da mesma forma, ou melhor dizendo, o nosso Pai Celestial, ele quer nos dar essa orientação, ele é um Pai amoroso e ele quer participar da nossa vida. E então, ele é o nosso Pai. Né? Então, ele quer nos orientar, ele quer que a gente aprenda a ouvir a voz dele corretamente. Então, a Dona Parton, a autora desse livro que a gente está estudando, ela nos ensina nesse livro, ou nessa lição, como ouvir a voz de Deus, que nem sempre vai ser como a gente idealiza. Deus tem várias formas de falar e a gente precisa entender, precisa ouvir e precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Né? No Antigo Testamento, vamos ver um pouquinho como no Antigo Testamento, naquela época, não tinha um Espírito Santo como nós temos hoje. Então Deus falava diretamente através de anjos, como foi o caso de Jacó, Agar, através de sonhos. Ele falou com José, com o próprio Jacó, através de sinais que deu ao povo de Israel, sinais e maravilhas que Deus operava e falava com o povo através desses sinais. Através de visões, Deus também falava, como foi o caso de Daniel, Isaías, a sarça ardente, onde ele falou com Moisés, e também usou até uma mula para falar com Balaão, não é? Então a gente chega ao segundo dia, que é exatamente isso aí. Deus fala por meio de uma mula. Por que será que Deus precisou usar uma mula para falar com uma pessoa? Não é? E a gente vai ver então aqui, porque realmente ele não estava ouvindo. Deus tinha falado com aquele profeta Balaão, mas ele não ouviu. Então Deus precisou usar uma mula para falar com ele. E para Deus não tem limite para os meios que Deus vai usar para falar conosco. Se a gente não ouve, não entende de um jeito, Deus vai usar outro, né? Como foi o caso aqui, que ele precisou usar uma mula. O caso de Balaão. E a história de Balaão é interessante porque ele era um profeta e Deus mandou aliás, melhor dizendo, havia um rei naquela época chamado Balaque, e esse rei queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, o povo de Deus. Então Deus disse para ele, não vai, não faça isso. E tudo bem, de início assim, logo Balaão aceitou, falei, não vou, mas aí depois o rei deve ter dado algum jeitinho, deve ter prometido algumas coisas, e Balaão não tinha lá o coração muito firme, então ele disse que eu fui. Então subiu nas suas jumentinhas, chamou 2 de seus criados e partiu, como se diz, né? Foi. Só que chegando no meio do caminho, o anjo do Senhor interferiu, se colocou na frente para impedir que eles seguissem viagem. Só que Balaão não viu, mas a jumentinha, o burrinho viu. Era uma jumenta, né? Então a jumentinha viu, e cada vez que o anjo aparecia, a jumenta via, ela se desviava do caminho. E aí Balaão ia lá e espancava, batia na jumentinha, fazia ela voltar para o caminho, e aí de novo o anjo aparecia e a jumentinha se desviava. E isso aconteceu 3 vezes, e cada vez que acontecia, o Balaão ele espancava a jumentinha, batia na jumentinha, até que pela 3ª vez Deus abriu a boca da jumenta e ela falou com Balaão, por que você está me espancando? Eu não fui sempre fiel a você, por que você está fazendo isso? E Balaão se colocou ali, nem parou para ver como que aquela situação era absurda, como que uma mula vai estar falando, será que ele tinha costume de falar com os bichos? Eu creio que não, né? E ele começou ali a argumentar com a mula, mas por que você está me envergonhando, você está fazendo isso? Se eu tivesse uma espada aqui eu mataria você agora mesmo, discutindo ali com a jumenta. Então Deus foi, pela 3ª vez, né, quando ele espancou a jumenta, Deus abriu os olhos de Balaão para que ele visse o anjo. E então o anjo falou com ele, por que você está espancando a sua jumenta? Se foi exatamente, ela foi o seu livramento, porque se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você. E então, na realidade, o que Deus... Ele tinha tentado falar com Balaão, aliás, ele tinha falado com Balaão, só que Balaão não quis ouvir, então Deus precisou usar aquela jumenta
para falar com ele. E na realidade foi um livramento para a vida dele, né? Porque se a jumenta não tivesse se desviado, o anjo do Senhor teria matado, teria proferido aquela ação de juízo contra a vida dele, porque ele estava fazendo o que Deus tinha pedido para ele não fazer. E quantas vezes nós também agimos assim como Balaão, né? Quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente quer tomar providências e nos iramos contra a situação, e na realidade isso aí impede mais da gente ouvir a voz de Deus. E o que aconteceu? Deus então abriu os olhos de Balaão e ele conseguiu ver o anjo que falou com ele: se a tua jumenta não tivesse se desviado do caminho, eu teria te matado. Porque na realidade Balaão estava ali em desobediência, né? Então Deus teria matado se não fosse a intervenção ou aquela jumentinha ter se afastado do caminho. E será que está sendo assim conosco hoje também? Muitas das vezes Deus precisa usar uma jumenta para falar conosco, porque a gente não está ouvindo a voz de Deus pelo meio tradicional, não entendemos através da meditação da palavra, a gente não entende o que Deus está falando, e muitas das vezes ele precisa usar até uma jumenta para falar com a gente também. E isso é muito triste, porque Deus fala, Deus mostra, Deus tenta chamar a nossa atenção de várias formas, e muitas das vezes a gente não ouve. Ou melhor dito, a gente não entende, porque a gente não quer parar para pensar, para ouvir, para entender, para aprender, e entender que Deus fala de várias formas. E outro jeito de Deus falar também é por meio da sua palavra. E muita gente, ela tenta procurar o direcionamento de Deus. Eu já ouvi até algumas pessoas falarem isso, que elas pegam a Bíblia assim de forma aleatória e abre assim, né? Procura, quero que Deus fale comigo, então ela faz isso assim, e aí para o dedo aqui no texto, no versículo, e fala: deixa eu ver o que Deus está querendo falar comigo. Ou então até mesmo através daquelas caixinhas de promessa que tinha muito antigamente, e tentam ouvir a voz de Deus dessa forma, mas essa não é a forma correta. Deus pode falar desse jeito? Pode, claro, porque Deus não se prende a regras, e ele fala como ele quer e da forma que ele quer. Mas Deus, na realidade, ele quer que nós busquemos, esquadrinhemos, assim, leamos a Bíblia tentando aprender, tentando entender. Deus não gosta de pessoas que têm preguiça de ler, de estudar, e querem as coisas da forma mais fácil. Tem até uma piada que a Donna Patton, que ela conta nesse livro aqui, a história de um homem que estava com problemas no casamento, e então ele pediu a Deus para falar com ele: Senhor, fala comigo. Então ele usou esse método, né? Abriu a Bíblia e falou assim: fala comigo, Senhor. E ele apontou o dedo lá num texto e saiu em Mateus 27, que diz assim: Judas foi e se enforcou. Aí ele disse: não é possível, como é de Judas? E não, vou confirmar, quero a confirmação de Deus e vou abrir em outro lugar. E abriu em outro lugar, e abriu lá em João 13:27, que diz assim: o que você vai fazer, faça logo. Então é uma piada que ela conta aqui de uma forma triste, né? Porque essa pessoa na realidade não estava querendo procurar ouvir a voz de Deus, simplesmente queria ir pelo jeito mais fácil. E uma forma interessante que ela ensina aqui nesse livro também, e para nós aprendermos a manusear e aprendermos a ouvir a voz de Deus através da palavra dele, é marcar com lápis de cor. Por exemplo, você usa vários lápis de cores, em cores diferentes, e aí quando você acha um texto aqui que fala, que te chama a atenção, um texto que se aplica, por exemplo, para uma palavra de consolo, para uma palavra de conforto, para uma pessoa que está enferma, você sublinha aquele texto com cores diferentes. Por exemplo, um exemplo que ela deu aqui, para textos de conforto, ela sublinha com azul, com a cor azul. Textos de encorajamento com laranja, textos de consolo com lilás, textos de esperança com verde, para medo, cinza,
tristeza, amarelo. E aí, quando você precisa de um texto, ou quando você está passando por alguma situação que você precisa de uma palavra específica, você vai lá e já sabe onde está, porque sua Bíblia está toda marcadinha, né? É uma forma de você saber achar onde estão os textos no momento que você precisar. Quando você precisa de uma palavra, você sabe onde está essa palavra e vai lá e procura. É uma forma também de você aprender a ouvir a voz de Deus através lendo a Bíblia. E eu tenho, por exemplo, o costume de, quando eu leio a Bíblia, quando eu pego minha Bíblia para ler, eu cito aquele texto lá de Lucas 24, 45, que diz: Senhor, abre a minha mente para entender as Escrituras. E toda vez que eu pego a Bíblia para ler, eu ponho a mão na minha mente assim e falo: Senhor, abre a minha mente. Esse é um texto que Deus usou quando estava lá com seus discípulos. Então Deus orou, né? Deus pediu, através desse texto, que a mente deles fosse aberta para que eles, para eles entenderem. E nós também podemos fazer isso hoje. Senhor, abre a minha mente, eu preciso entender. Porque, irmãs, uma coisa é certa: quando você se levanta para fazer qualquer coisa, para orar, para ler a Bíblia, o inimigo também vai se levantar. Então, é bom a gente aprender a orar e pedir a interferência do Senhor, porque quando o crente ora, os anjos de Deus também se levantam. E se levantam para te defender, para te ajudar. Então, é bom a gente aprender a fazer esse tipo de oração também. No quarto dia, Deus fala por meio de nós quando oramos a palavra. Uma forma boa de nós orarmos, de nós aprendermos a orar a palavra de Deus. Por exemplo, um exemplo aqui, esse texto que o pastor Silas nos ensinou, que fala: nenhum mal te sucederá ou me sucederá e nenhuma praga chegará à minha tenda. Em nome de Jesus. É uma forma de nós orarmos a palavra também. O outro exemplo, Salmo 3:1, e se você quer orar por um filho, eu tomei, por exemplo, a minha filha Keila, então eu coloco o nome dela e digo assim: Keila, eu oro para que você seja como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no seu tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que você fizer prospere. E aí você coloca o nome do seu filho e você ora. E ao usar as escrituras, por exemplo, como ferramenta de oração, a gente não tem que se preocupar de não estar orando a vontade de Deus, porque é a palavra de Deus. Então você vai estar orando a palavra de Deus, você vai estar orando de acordo com a vontade de Deus. Então é interessante quando a gente pega textos, e a dona Parton, ela fala sobre momentos que ela passou por angústia, então ela usa textos, Lamentações 3:22, que é um texto que fala: eu descanso em ti, Senhor, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, e por aí vai. É um texto que ela usa para orar a palavra. E aí a gente chega ao quinto dia, que fala: Deus também fala conosco quando nós oramos. Mas para ouvir a voz de Deus, nós precisamos muitas das vezes nos aquietar o nosso coração, nos acalmar diante do Senhor, porque às vezes a gente chega muito agitada, a mente muito agitada, muito preocupada, muito ansiosa, e a gente traz toda essa carga para o momento da oração. Então é bom, o pastor Myles Monroe ensina no livro dele que é bom quando nós, antes de orarmos, a gente passar um tempo em silêncio diante do Senhor, aquietando a sua alma, acalmando a sua alma, e antes de você começar a entrar na oração. E a autora do livro, ela tem uma estratégia que ela usa como guia para a oração dela, e ela usa uma sigla, que é a sigla ACGS. Então, por exemplo, para você não chegar e você não saber o que eu falo primeiro, será que eu oro primeiro, será que eu confesso primeiro, será que eu peço primeiro? Então, ela usa essa sigla aqui como uma estratégia para você para fazer na hora da oração. Por exemplo, a letra A significa adoração. Então é o momento que você vai começar a orar, você se aquietou, você está tranquila, está calma, então você começa adorando ao Senhor. Adore pelo que Ele é, pelo que Ele faz, usa textos. Em Salmos tem textos lindos que Davi usava para adorar o Senhor. E depois vem a letra C, que fala sobre a confissão. É ali onde você vai confessar todos os pecados. Não adianta ficar maquiando o pecado, chame pecado por pecado mesmo, diga: Senhor, eu errei, eu falhei. Não adianta também ficar diante de Deus se justificando:
Ah, eu fiz isso porque isso assim, assim, eu fiz aquilo porque isso assim, porque fulano fez isso, o Senhor, ele falou mal de mim, não sei o quê. Não fique se justificando, diga, Senhor, eu pequei e preciso e careço do seu perdão. Se você falou mal de alguém, fale com o Senhor. Se você invejou alguém, se você sentiu orgulho em seu coração, é bom a gente chamar pecado mesmo pelo nome. Eu pequei, eu errei, eu preciso que o Senhor me perdoe. E então vem a letra G, que fala sobre a gratidão. É o momento de agradecer. Agradeça por tudo que o Senhor te deu, por tudo que você não deu, até mesmo pelas provações, porque ela também é uma forma de Deus falar conosco, né? Então agradeça por tudo, seja grato ao Senhor. E a última letra é a letra S, que fala sobre a súplica. A súplica é o momento que você vai orar pelos outros e por você. Assim, não é regra, mas é sempre bom quando a gente ora pelos outros em primeiro lugar. Você está colocando de lado, né, os seus interesses, os seus motivos para orar por outras pessoas primeiro, interceder por pessoas, pela igreja, pelo pastor, pelos pastores, pelo povo, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que estão enfermas, em geral, né, por todas as pessoas que precisam. E por último, você vai orar por você, pela sua casa. E quando nós oramos, quando o crente ora, coisas maravilhosas acontecem. Não é verdade? Por exemplo, o próprio pastor Miles Monroe, ele cita no livro dele que uma frase que eu gosto muito que diz assim: horas com Deus tornam eficazes os minutos com os homens. A oração poupa seu tempo. E realmente, às vezes, a gente vai resolver alguma coisa, mas a gente não ora antes. Então, e aquilo ali se complica, aquilo ali você tem que fazer muitas peripécias para você conseguir. Então, o que ele está explicando com essa frase aqui? O que ele está tentando nos ensinar com essa frase? Que se você passa um tempo em oração com Deus primeiro, você não vai precisar ficar batendo cabeça lá fora. A oração realmente ela vai poupar o seu tempo. Por quê? Porque você colocou Deus na frente primeiro. E outra coisa que acontece quando nós estamos orando é que o Espírito Santo ele vai nos dando dicas quando nós estamos orando acerca de vários assuntos, acerca de várias pessoas. Por exemplo, você está orando por um vizinho e de repente você sente aquela impressão lá dentro do seu coração, faz um bolo e leva lá para ele. É o Espírito Santo te falando, é o Espírito Santo querendo usar a sua vida para abençoar uma pessoa. Ou outro exemplo, quando você está orando pelo pastor e você sente, nossa, o pastor precisa de uma palavra, aquela impressão, a voz de Deus é assim, aquela impressão lá dentro da sua alma, lá dentro da sua mente, uma vozinha tranquila, suave, baixinha, nem sempre é alta, nem sempre a voz de Deus vem com um estrondo, não, aquela voz baixinha, gostosa lá dentro, né, do seu coração, uma ideia. E vem aquela ideia assim, vá lá e ore pelo seu pastor, vá lá e dê uma palavra para ele, dê uma palavra de confiança, de consolo, de esperança, e é o Espírito Santo falando com você. Ou também, outro exemplo, quando você está na sua casa, na sua cozinha, e de repente uma vontade súbita de leve umas compras para aquela família, e aí você, nossa, mas aí você vai lá e de repente chega lá e nossa, e eles estavam esperando por aquilo, precisando daquilo, e você fica tão feliz de ter ouvido a voz do Espírito Santo, né? Essa é a voz dele, essa é a forma como ele fala conosco. E nós devemos nos acostumar a ouvir essas vozes, essas pequenas impressões. É como que se você vai, o Espírito Santo fosse te treinando nas pequenas coisas, e aí ele vai aumentando o grau, o nível de tarefas que ele vai te dando no dia a dia, né? Mas começa com as pequenas coisas. Quando você tiver uma impressão, quando você tiver um pensamento de algo bom, de alguma coisa, ouça, faça, dê ouvido, porque pode ser o Espírito Santo falando com você. Eu tenho certeza que vocês têm muitos testemunhos aí também, de situações assim, de que vocês tiveram uma ideia e ouviram, fizeram e vocês foram bênção na vida de alguém. Amém? Então que Deus nos abençoe, e essa foi a nossa lição de hoje, ouvindo a voz do Espírito Santo, que depois dessa lição nós realmente possamos dar mais atenção e aprender e prestar mais atenção no nosso dia a dia,
a voz do Espírito Santo, que realmente Ele quer falar, Ele fala e Ele quer se comunicar conosco. Amém, irmãs? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Foi um prazer estar aqui. Um beijo no coração de cada uma. Amém?